Nos últimos dias o Bitcoin quase fez o rompimento dos 31 mil dólares, mas isso aqui significa muita coisa pra gente que na minha opinião podemos ver mais altas acontecendo, mas antes precisamos entender se isso realmente pode ser um sinal muito poderoso para a bull run, o ciclo de alta que vamos ter em 2024 e 2025. Primeiro de tudo, precisamos colocar em xeque o que está acontecendo, o que motivou o mercado a subir tanto, tá? Precisamos entender os fatos, porque se há alguma possibilidade de um movimento falso, vamos considerar isso. Tá? Então olha só, temos aqui o ETF de Bitcoin sendo aprovado, iniciando sua negociação já nessa semana. Então isso significa que as pessoas, investidores normais que querem injetar o dinheiro no mercado de cripto vão ter mais facilidade sem ter o conhecimento técnico, porque eles vão delegar essa atividade para uma empresa e essa empresa, para liberar essa atividade, esse meio de investimento, bom, a SEC aprovou. Então, o órgão que regulamenta o mercado financeiro dos Estados Unidos aprovou isso. Isso é ótimo. E o mais interessante, a aprovação de um ETF de futuros do Bitcoin já indica que podemos ver muitas notícias positivas daqui para frente. Isso inclui outros ETF, como ETFs de spot mesmo, que é a compra normal sem mexer com a alavancagem, e o mercado futuro, que é extremamente otimista para o mercado. Não é à toa que isso pode ter sido sim um baita gatilho para a gente subir. Agora, basta saber se isso é o suficiente para ele romper os 31 mil dólares, e a gente vai entrar na parte mais técnica daqui a pouco. Você sabe, quando o mercado sobe bastante, o que mais tem na internet são notícias falando sobre a positividade, e é por isso que o meu papel aqui é te colocar mais o pé no chão para a gente entender, colocar notícia, colocar fatos, colocar técnica no meio para a gente ver e avaliar o cenário do Bitcoin. Então olha só, nós temos aqui uma notícia falando que a alta anual foi ultrapassada. Eu quero que vocês lembrem desse nome, tá? Alta anual, significa o topo de 2023 que bateu 31 mil dólares e 300. Então guarda essa informação. Descendo um pouquinho, vamos ver o seguinte, tá? A última vez que nós vimos o Bitcoin bater 31 mil dólares é em junho de 2022. Foi em junho de 2022, que relativamente, cara, foi praticamente um ano de diferença, se a gente contar agora. Mas esse valor foi batido em abril, na verdade, dia 10 de abril de 2023. Então, para você ver, de junho de 2022 até abril de 10 de abril desse ano, a gente teve o Bitcoin atingindo novamente 31 mil dólares. E agora, desde abril até nesse momento, até junho, nós já estamos tendo uma tentativa de um novo rompimento. Isso é extremamente importante e com certeza é um fato que não vamos ignorar de forma alguma. Também gostaria de avaliar aqui o seu like. É muito importante, você que me assiste, eu preciso do seu like, eu preciso da sua moral para saber se você está gostando ou não do conteúdo. Eu quero a sua opinião, eu quero saber o que você está achando do mercado nesse momento. Então, cara, se você puder comentar o que você está achando, o que eu posso te responder aqui. E além disso, deixar o seu like é muito importante para mim, para continuar nesse naipe, nesse fluxo louco aqui de tentar educar vocês para sair do próximo ciclo de alta com muita grana no bolso, tá? Então olha só, nós temos essa notícia aqui falando: ETF de Bitcoin impulsiona fantástico rompimento de 29 mil dólares do preço do Bitcoin. E além disso, tem uma informação que um cara tal chamado Ki Yong Yu, sei lá como é que fala essa porra, falou que é muito improvável que 29 mil dólares se mostre um rompimento falso. Então ele tá falando que praticamente quando a gente rompeu os 29 mil dólares, o Bitcoin tá indo para valores acima. E a minha teoria, você que me acompanha, desde 2022 eu venho com uma premissa, com uma leitura de ciclo que até o momento está se concretizando 100%. Tá? Se você quiser que eu faça isso um vídeo separado para mostrar toda a minha estrutura de ciclo até o ano que vem, fique à vontade para comentar, mas só vou fazer isso se vocês quiserem, tá? Mas não tá planejado nem nada. Então, vamos ver o que esse cara tá falando, quais são os argumentos dele, e faz total sentido, você precisa entender isso aqui. Então aqui nós temos o gráfico e muita informação relevante aqui. Nós temos o preço do Bitcoin em laranja, agora em roxo nós temos o Short Squeeze Ratio, que seria uma métrica para você ler se tem muita gente que está apostando em short e gente que está esperando que o mercado caia, perdendo dinheiro sendo liquidado. Então, quando você aposta para queda, você geralmente tem um ponto de liquidação se você envolve alavancagem ou você coloca o stop loss. Então, se o mercado subir e for contra você, você vai ser estopado ou liquidado. E esse short squeeze ele dá justamente essa métrica para a gente. Se muita gente está sendo liquidada porque tinha muita gente apostando para um lado, o mercado vai para o outro, essa galera toma você sabe aonde. Então, olha só, nós temos esse gráfico mostrando o seguinte: desde 22 de maio até agora, tá? Então a gente está tendo uma movimentação mais lateral do preço, e quando o mercado sobe muito, isso geralmente envolve muita gente perdendo dinheiro, tá? Pessoas que esperavam que o mercado fosse cair, essas pessoas geralmente são amassadas, por isso que o próprio nome diz short squeeze. Então squeeze é meio que espremer. Então nós temos os shorteiros sendo espremidos nesse momento? Não temos.
Então essa alta do Bitcoin não está envolvendo uma liquidez a mais. O que é liquidez? Liquidez é como você deixar muito mais fluido. Pô, você está querendo descer um morro ali, só que você quer ir mais rápido. Como é que você faz? Cara, você joga água, você bota um tapetinho ali para você ir deslizando maravilhosamente bem. E o que significa? Cara, que porra de analogia é essa? Significa que pra gente subir o short, as pessoas que apostam pra baixo são essa água e esse tapetinho pra você descer um morro ali deslizando e sair voando aí. Se você não, bom, não vai ter freio, mas enfim. Você entendeu? Pra gente subir mais, precisamos ter liquidez. Para ter liquidez, precisamos ter pessoas apostando pro outro lado. O short squeeze garante que nós tenhamos um movimento muito forte no Bitcoin. Esse é o principal ponto. E você vai perceber que nesse gráfico roxo não temos nenhum pico de short squeeze. Não tem ninguém sendo liquidado forçadamente aqui. O que leva a gente ao seguinte pensamento: a alta pode continuar. Agora sim, entrando nesse gráfico, eu quero que você preste atenção no seguinte: esse movimento que nós estamos tendo impulsivo, que a gente já viu, não está sendo guiado pelo short squeeze, que é uma forma de dar liquidez para o mercado para facilitar a sua explosão. Não estamos tendo isso. Ou seja, automaticamente o pensamento que vamos ter é: alguém está socando dinheiro no mercado. Alguém está jogando o preço para cima. Intensivamente. Intensivamente? Intencionalmente. Agora eu falei certo. Então olha só. Nesse momento a gente tem que olhar um pouquinho para trás. Por que olhar para trás? Porque nós vimos antes, ficamos falando durante alguns dias, semanas aqui, sobre este padrão do Bitcoin. Que é um padrão que costuma entregar uma alta, tá? Assim que ele termina. Então, além disso, quando ele faz esse rompimento para cima, como ele fez aqui, indica continuidade. Mas isso pode envolver algumas coisas, como correções no meio do caminho. O Bitcoin chega em um certo momento, ele bate numa resistência. O que ele tende a fazer? Ele tende a fazer uma retração. Então ele faz uma retração, quem sabe 38% ou 50% de Fibonacci, e aí sim ele pode fazer uma nova tentativa de rompimento e romper esse topo, como eu falei com você, anual. O topo anual não é uma coisa que você vai deixar irrelevante. Cara, nós estamos tendo um topo anual. É uma referência gráfica que nós temos, tá? É uma região de altíssimo interesse formada em 2023. Isso para quem mexe com trade sabe que muita gente tem a maior referência gráfica nessa zona. Então isso acaba sendo, com certeza, muito gatilho para todo mundo. O mercado rompendo um topo anual significa muita coisa para todo mundo que está investindo no mercado de cripto. Então, não vamos relevar isso de forma alguma. Ainda mais a força que o mercado está indo, pode ser que tenhamos um short squeeze ferrado. Por quê? Pensa comigo o seguinte: quando o mercado atingiu essa região aqui, muita gente pode ter entrado em short. Muita gente pode ter pego aqui, aberto uma operação aqui vendida, colocou o stop loss aqui em cima e o take profit lá embaixo. Pô, maravilha. Só que muita gente às vezes não fecha a operação. E o stop loss da pessoa ainda fica ali. O ponto de liquidação dela ainda pode ficar lá em cima também, sem problema. E se o mercado for nessa região, aí vamos ter o short squeeze, vamos ter justamente liquidez sendo injetada no mercado. Então isso aqui tudo facilita uma alta do preço. Então, vamos lá, vamos juntar a informação. Nós temos uma cunha descendente aqui no gráfico diário, que já é um padrão que tende a entregar uma alta. A alta veio muito forte, parou numa resistência, é completamente normal que a gente tenha agora um momento de um mercado um pouquinho mais devagar, para colher mais informação, porque quando o mercado dá uma porrada, ele fica muito parado, significa que muita gente, muitos traders estão especulando naquela região. Então é mais liquidez que vai sendo criada para o próximo movimento. Por isso que o mercado não fica intensivamente, agora falando certo, toda hora subindo, ele dá umas paradas, que é justamente para gerar liquidez para o mercado, para dar um reset ali na análise de muita gente. Tá? Então, mudando toda a estrutura de tomada de decisão, você garante que o mercado tenha mais liquidez para dar continuidade ao movimento. E aí, é muito normal o mercado, depois de dar uma porrada dessa, simplesmente fazer uma retração, né? Quem sabe aqui 50% de Fibonacci seria um alvo completamente normal, retrair até os 28 mil dólares, 29 mil, completamente aceitável para voltar a subir e, na minha opinião, romper esse topo. E aí que vem uma segunda parte extremamente importante, que é outro padrão que está se repetindo. Esse padrão aqui é parecido, praticamente igual do que a gente viu aqui na correção. Aqui nós temos uma cunha descendente e agora vamos ter uma cunha ascendente. Se a gente for no gráfico aqui diário mesmo e traçar isso aqui, vamos perceber que nós temos uma referência aqui, tá? Uma cunha ascendente, só que eu quero que você preste atenção em um único detalhe que faz total diferença aqui. Nós primeiro, a gente tinha, tá? Nós tínhamos um padrão de correção
com uma cunha descendente que entrega alta. Então essa cunha era completamente responsável pela retração da onda impulsiva anterior. O que eu estou falando? Depois que o mercado subiu isso aqui tudo, significa que ele vai iniciar um período corretivo. E esse período corretivo está sendo construído e guiado pelo padrão de cunha descendente. Perfeito. Então, quando esse padrão é completo, a onda corretiva acaba. E é o que a gente está tendo nesse exato momento. Agora, se você pega essa cunha que você está vendo justamente mais de longo prazo, nós estamos pegando uma cunha que está sendo respeitada desde 14 de junho de 2022. Então, a gente tem praticamente um ano aí de diferença, de range, de tempo, para você entender que esse padrão pode entregar uma correção maior. Ah, significa o fim do mercado? Não, significa uma correção maior. A gente pode encarar tudo isso aqui como uma onda só, e o que ele vai fazer é uma correção. Então se liga, a gente tem alvos aqui, ó, se você for pegar minuciosamente, traçar este topo com esse aqui, você vai ver que nós temos alvos ainda para atingir na casa dos 32, 33 mil dólares. Eu acredito que num movimento muito mais impulsivo e guiado pela liquidez possamos bater os 35 mil dólares, que na minha opinião, tá? Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, mas eu acredito que o topo anual 2023 seja 35 mil dólares. E esse topo chegue a ser rompido em 2024, 2025. Tá? Acredito que em 2024 mesmo o mercado já busca o rompimento dessa região. Então nesse momento está completamente em jogo o mercado fazer a construção e a formação de um topo maior aqui, iniciar uma retração. Até subir mais 35, iniciar uma retração muito mais acentuada, que na minha opinião não gostaria de ver o mercado retraindo mais que 25 mil dólares. E aí entra a segunda parte da minha teoria, da minha leitura de ciclo. Quem me segue no Instagram sabe completamente o que eu estou falando. Se você não me segue, @DougTadeu, o link está embaixo para você ir lá e me seguir, é muito, muito importante, tem muita informação valiosa, você vai bater o olho lá, você vai ver. Então, nós temos o seguinte, uma possibilidade da construção de um padrão lateral. Assim que o mercado bate os 35, a gente pode criar um range lateral aqui no gráfico diário que chegue a ser respeitado até 2024. Na minha opinião, vamos formar um novo topo esse ano. Depois desse topo, será criada uma tendência lateral que vai ser rompida no ano que vem. Essa é a minha leitura de ciclo. Se você for pegar a estatística dos últimos ciclos, eu demorei um tempinho para fazer essa leitura, esse estudo e essa projeção, mas por enquanto eu estou falando isso desde 2022, desde o ano passado, e está sendo tudo maravilhosamente concretizado. É muito gratificante, por sinal, que, porra, se você não se inscreveu nesse canal, não deixou o like, você é maluco. Tá, você é maluco, que é muita informação relevante que eu tô passando para você. Eu tenho um comprometimento imenso com as pessoas que me seguem, com os meus alunos, de todo mundo sair de um ano de 2024, 2025 com muito dinheiro no bolso. É um ciclo de alta que não acontece sempre. E quando acontece, você tem que saber fazer o negócio valer a pena. E comigo, eu te garanto, você vai ter essa capacidade. Tá? Mas isso depende de você. Sei que tem muita porcaria no YouTube, mas peço que você filtre, tá? Informações valiosas que fazem sentido e que você realmente vê valor. Pegando um pouco da informação que o cara falou, juntando com tudo que a gente viu até agora, nós temos apenas uma confirmação. Que o mercado realmente está construindo para um ano muito bom de 2024. Isso inclui que esse ano pode ser um mercado mais indeciso, um mercado com alta, mas ainda com uma pulga atrás da orelha. E enquanto a gente vai cultivando esse sentimento, as altcoins vão perdendo valor, as altcoins vão sofrendo sem muita ganância, o que para mim é um excelente sinal a gente ver o Bitcoin subindo e as altcoins ficando para trás. Ah, Douglas, por que você não tá no time das altcoins? Cara, eu quero ver tudo subindo. Com certeza. Eu tô comprado em alguns projetos? Estou fazendo trade aproveitando o momento? Tô. Você deveria fazer o mesmo? Com certeza. Mas, tendo para mim o seguinte, que nesse momento você vê a prioridade do mercado sendo no Bitcoin, isso garante segurança para o mercado. Tá? Segurança e racionalidade. Precisamos de racionalidade antes do ciclo de alta. Você vai deixar a irracionalidade, a loucura acontecendo quando o mercado estiver em bull run, quando estiver subindo pra caramba. Aí sim nós vamos ter combustível suficiente para sair estourando. Mas neste momento de literalmente plantar uma bull run, precisamos ter racionalidade. E esse para mim é o melhor sinal que nós temos que o mercado realmente está construindo para um ano maravilhoso ano que vem. Então, contra fatos, não há argumentos. Só você ligar um pouquinho, usar qualquer neurônio que você tenha, você vai ver que faz sentido isso. Tá? Eu trabalho no que faz sentido em relação à leitura gráfica. Tá? Então eu uso a parte técnica, faz sentido, eu tenho uma estratégia. Eu só trabalho em cima de dados. Tá? Eu não sou simplesmente um cara que vem aqui, lê um monte de gráfico aleatoriamente, não. Eu estou me focando muito mais em informação, leitura de dados, colher dados para tomar uma decisão. E é assim que a gente faz dinheiro com o mercado de alto risco, como o Bitcoin. Novamente, se você não me segue, você está dando muito mole. No mais, te vejo no Instagram, te vejo aqui no YouTube. Deixa seu like,
Tamo junto e uma boa semana.